Olá, pessoal! Na aula de hoje, como eu tinha dito na aula passada, eu vou falar um pouco do processo de cicatrização, bem resumidamente, porque é algo muito extenso, mas para vocês conseguirem identificar e saber das etapas de um processo de cicatrização, ou os tecidos que ocorre uma regeneração, tá certo? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre isso. De início, eu trouxe para vocês a parte de regeneração celular, onde os nossos tecidos eles são divididos em lábeis, permanentes e estáveis. Os lábeis, a gente tem as subclassificações dos epitélios, os hematópicos da medula óssea, os permanentes dos neurônios, músculo estriado, que pode ser esquelético e cardíaco, e os estáveis, que são os órgãos hepáticos, fibroblastos, músculos lisos, certo? Então, à medida que a gente sai da embriogênese e vamos em direção ao nascimento, a gente observa uma perda da capacidade de regeneração das células. E aí surge uma diferenciação, uma especialização e uma gradativamente perda da regeneração celular. E aí, exemplos, a gente pode citar como as células determinantes para formar a estrutura óssea. Vão formar estruturas ósseas e não outros tipos de tecido. Então, a gente tem tecido com maior capacidade de regeneração, os tecidos com menor capacidade de regeneração e os tecidos que não têm essa capacidade. E a gente pode classificar como lábeis, estáveis e permanentes. Os tecidos lábeis, ela tem uma regeneração contínua, repetitiva, sem que haja necessidade de uma lesão prévia. O exemplo disso é a pele, que ela é constantemente regenerada, pois a gente perde as camadas superficiais e a pele não desaparece, porque temos uma camada basal que está constantemente se reproduzindo, substituindo as células que estão sendo perdidas. Temos as hemácias, os leucócitos constantes se regenerando, as mucosas basal, esofagina, a gástrica. Então, temos todos esses tipos de tecidos que também temos reposição. Nos tecidos estáveis, tem principalmente a regeneração em resposta a uma agressão sobre determinada estrutura. Exemplo disso é a fratura óssea, que temos não só a reposição cicatricial, mas uma reposição com tecido ósseo neoformado. Os tecidos permanentes não têm a capacidade de regeneração, tipo as células nervosas dos neurônios, que é a glia, tem a regeneração, é um tecido de sustentação, é como se fosse o tecido mesenquimal de outros órgãos, o tecido principal. Então, os neurônios são células permanentes. Quando há um esmagamento de uma estrutura que foi destruída em grande extensão, é mais difícil essa reposição devido ter uma lesão maior. Então, a gente tem outros tecidos que vão de grau variáveis de regeneração, desde que fazem a regeneração contínua constante, até aquelas que fazem uma regeneração quando chamados, que são os permanentes, como os neurônios, que não fazem essa regeneração. E os tecidos estáveis, eles saem e entram em repouso e continuam suas atividades metabólicas normais até o chamado a ser regenerado, Então, quando necessário, eles respondem com a regeneração. Eles ficam lá em repouso e só são ativados quando o corpo sinaliza para eles. Nos outros tecidos permanentes, que são os tecidos musculares, em destruição muscular, não se tem uma regeneração do tecido. Se tem a substituição do fibroso, tem a cicatrização e não a regeneração. Os tecidos permanentes, aqueles que sofrem uma grande diferenciação e uma especialização, não têm a capacidade de regeneração, perdem a capacidade de dividir as células e de reprodução. Certo? Então, temos as classificações de cada tipo de tecido. Aqui eu trouxe para vocês a regeneração e a cicatrização. Na cicatrização, não é uma forma de regeneração, porém a regeneração é a reposição tecidual
de referência pelo menos tecido que existia anteriormente. Então, a regeneração é a substituição do tecido perdido. Tipo, o fígado tem a capacidade de regenerar de 1/3 na hepatoquimia parcial. Então, parte do fígado pode regenerar, mas não é uma regeneração completa. Ela pode ser completa ou parcial. Vai depender muito da sua normalidade anterior. Já a cicatrização é a substituição de um tecido lesado, né, por um tecido cicatricial, é uma fibrose, não havendo uma regeneração do tecido anterior, mas uma substituição do tecido antigo, certo? Eu coloquei aqui para vocês essas setinhas identificando, para vocês conseguirem identificar a diferença de regeneração e cicatrização. Na regeneração, a gente tem os tipos lábeis e estáveis, que foi o que eu falei anteriormente. Na cicatrização, a gente tem os tecidos permanentes. Então, em uma regeneração, a lesão tecidual ela é bem menor do que uma cicatrização, que a lesão tecidual ela é bem maior. Então, ela na regeneração tem uma alteração pouco significativa na função tecidual, tem menos tecido de granulação e tem menos miofibroblastos, certo? Na cicatrização, a gente tem um prejuízo na função do órgão e tecido, que eu tinha falado em aulas anteriores, que a gente pode perder a sensibilidade, a gente pode perder a parte a pigmentação. O tecido de granulação é muito mais notável, né, que é um tecido novo, ele vai cicatrizar, então ele vai colocar um tecido em cima daquela lesão ocasionada e tem uma concentração maior de miofibroblastos, certo? E aí, o que é esses miofibroblastos, né? Eles são responsáveis pela a contração da ferida. Então, ela puxa as extremidades da ferida, fazendo com que elas se aproximem, tá ok? Aqui eu trouxe resumidamente as etapas do processo de reparo. Então, a gente tem primeiro a formação de coágulo e o processo inflamatório, a proliferação e a formação de tecido de granulação, o modelamento e a retração como parte final. De um modo geral, quando ocorre uma lesão, a gente pode ter uma regeneração quanto uma cicatrização, certo? E aí elas são divididas nessas 3 fases. Essas fases elas podem acontecer simultaneamente. Então, a formação da cicatriz ela tem início de cerca de 24 horas após a lesão e em torno de 3 a 5 dias já é possível observar um tecido de granulação. Na nossa fase inflamatória, que é uma fase que tem por objetivo cessar o extravasamento sanguíneo, remover as células mortas, os micro-organismos e os conteúdos estranhos no local, ela tem uma duração em média de 24 a 48 horas e é completada até 2 semanas. A ausência da integridade epitelial, ela estimula 2 reações imediatas, que é a homeostasia e a inflamação. A primeira ocorre após a liberação de substâncias vasoconstritoras, o que leva à agregação de plaquetárias na parede dos vasos sanguíneos e, por consequência, a um estímulo da cascata de coagulação e de citocina. E aí, por sua vez, a cascata de coagulação tem como objetivo estimular a chegada de alguns fatores de crescimento que, por sua vez, atraem neutrófilos, né, que são importantes para a fagocitose das bactérias no local. Então, a partir da vasoconstrição, dá lugar à vasodilatação, né, marcada pela presença de cininas, histaminas, prolactinas, e aí, com o início da inflamação, leva à migração dos neutrófilos para poder chegar até o local. Com essa vasodilatação, a ferida já apresenta sinais clínicos clássicos de uma inflamação, que é o calor, o rubor, edema e a dor. Então, entre o 3º e o 10º dia, os macrófagos substituem os neutrófilos e continua a fagocitose e o desbridamento é iniciado pelos primeiros, para poder estimular a deposição de uma matriz de fibrina no local para poder atrair essas outras células. Na fase proliferativa,
O grande objetivo da fase é a formação de tecido de granulação, né, composto por tecido conjuntivo, capilares, sanguíneos, leucócitos, colágeno tipo 3. E aí ela tem o seu início em 48 horas após a lesão e permanece até as 2 semanas. E aí ela é dividida em 4 subfases: a epitelização, a angiogênese, a fibroplasia e a formação de tecido de granulação. Na epitelização, é o processo de repitelização da ferida, dependendo-se da membrana basal que foi lesada. Então, se ela estiver intacta, ocorre a migração de queratinócitos, células epiteliais e células troncos, da borda da ferida para os anexos epiteliais. Então, caso a membrana basal esteja muito lesada, a migração desses componentes ocorre apenas pela borda da ferida. Então, a repitelização ela busca estabelecer novamente uma nova barreira protetora para aquele epitélio. Na angiogênese, representa a formação de novos vasos sanguíneos a partir dos existentes. E aí as células endoteliais iniciam a migração para a área lesionada e começa a se proliferar, né, remodelando os capilares pré-existentes. E através do recrutamento de outras células componentes dos vasos, inicia a formação de um novo vaso sanguíneo, que são os vasos maduros. Quando o vaso é formado, a migração de células endoteliais e de posição de membrana basal, elas cessam, elas param. Então, a angiogênese, ela busca criar um ambiente vascular rico em oxigênio e nutrientes, proporcionando assim uma migração de células epiteliais essenciais para esse mecanismo de repitelização, sendo um fator fundamental, né, para completar a cicatrização da ferida, além da formação dos tecidos de granulação, que necessita da presença de novos vasos. No fibroplasia, é uma subfase marcada pela migração e ativação de fibroblastos para o local da ferida e são uma das principais células envolvidas na cicatrização, já que através da sua capacidade em poder produzir matriz extracelular, auxilia na manutenção da integridade do tecido conjuntivo. Então, os fibroblastos são as principais células do tecido conjuntivo, considerados células jovens, e aí a sua produção ela é estimulada pelos fatores de crescimento, que são liberados pelos macrófagos. Então, são os fibroblastos os responsáveis por produzir colágeno, fibronectina e elastina, né, que vão dar resistência àquela pele. No tecido de granulação, por volta do seu 4º dia, o tecido de granulação começa a ser formado. E aí ele é composto por novos capilares sanguíneos, por tecido conjuntivo frouxo, por leucócitos, por colágeno tipo 3. Então, os fibroblastos são as células essenciais para a formação do tecido de granulação. E aí, a olho nu, a gente tem a aparência rósea, né? E o edema presente é fruto da grande permeabilidade vascular. E aí, além de pequenos espaços presentes no seu endotélio, que permite o extravasamento do líquido para o meio intersticial, para o meio interno. E aí, a partir do momento que a cicatriz vai maturando, a vascularização é reduzida e o tecido de granulação começa a ter uma cor mais pálida, que foi quando eu mostrei a imagem dos tecidos encontrados em uma ferida. Na nossa terceira fase, a fase de maturação, e em particular ela é marcada pela modificação desse colágeno, né, que passa a apresentar fibras mais grossas. Então, se a gente estava falando de um colágeno tipo 3 na segunda fase, na terceira fase a gente passa para um colágeno tipo 1, porque o colágeno tipo 1 ele tem uma resistência maior, certo? Ele dá uma resistência maior à pele. E aí essas feridas faz com que a superfície da ferida ela fique mais forte, né? Aumenta essa tensão. E aí a sua espessura vai diminuindo. E aos poucos a matriz antiga vai sendo desfeita e dando lugar a uma nova organização tecidual. Então é uma fase em que o colágeno é produzido, digerido e suas fibras passam a ser reorientadas e reorganizadas.
E aí é longa, tendo início por volta do 20º dia e pode durar meses ou até um ano. Tudo vai depender do local que ocorreu essa lesão, da extensão dessa lesão, certo? Porém, ela é uma fase crucial ao se considerar que a maioria dos vasos sanguíneos fibroblastos e as demais células inflamatórias, elas não desaparecem. Há o surgimento da cicatriz hipertrófica ou as queloides, e aí essas alterações têm em comum o excesso de tecido conjuntivo do tipo denso, certo? E aí, pegando como um exemplo, vamos supor, a gente tem uma lesão. Isso que eu vou falar agora é resumidamente nos esses três processos, certo? Então, se a gente pega uma lesão externa, extensa, que teve um grande comprometimento, a primeira coisa que ocorre na tentativa de reparo é o extravasamento, de substâncias do sangue, inclusive dos vasos sanguíneos que foi lesado, para poder preencher essa ferida composta principalmente por hemácias e fibrinas. E aí, como teve uma lesão tecidual, seja ela de qualquer mecanismo, agente de corpo estranho, você vai ter a liberação de substâncias sinalizadoras da inflamação, como a citocina e outras mediadoras de inflamação, algumas proteínas do sistema de coagulação, que vai desencadear toda a cascata de respostas inflamatórias. E aí, na fase de coagulação e inflamação, começa a ter esse processo de vasodilatação do vaso adjacente, um fenômeno exudativo. As células de defesa chegam no local na tentativa de destruir o agente externo, ou mesmo fazer a limpeza dos restos de células, e aí eles vão liberar citocina para poder chamar outras células. E aí, com a chegada dos leucócitos, dos fibroblastos, começa a ter uma secreção de alguns fatores de crescimento que vão induzir a proliferação do endotélio vascular, que, por exemplo, tem o TGF, PDGF, e assim começa a ter a formação de tecido de granulação, que corresponde a esses vasos neoformados e esses leucócitos presentes e alguns fibroblastos. Com o tempo, esses fibroblastos vão secretando substâncias, que vão preenchendo a estrutura lesada, como, por exemplo, o ácido hilarônico e o colágeno tipo 3. E aí, para secretar essas substâncias, a gente tem que degradar essas substâncias que foram lesadas. Então, a gente tem que retirar aquelas substâncias que não servem mais para nada. E aí, no processo de remodelamento, ela corresponde à degradação das proteínas que vão estar ali lesadas, para poder conseguir secretar, e um novo componente da matriz extracelular sendo excretada principalmente pelos fibroblastos, como exemplo o colágeno tipo 3. E aí, com o tempo, esse colágeno tipo 3 é substituído pelo colágeno tipo 1, que eu tinha dito a vocês, que é mais resistente e é responsável pelo aumento da resistência da ferida. Então, nas últimas etapas, a gente viu que voltar ao normal, então temos que desfazer, que para poder voltar ao normal, a gente tem que desfazer todo o tecido de granulação que foi feito para usar de sustentação para ocorrer o processo de reparo. E aí vai ter o desenvolvimento de miofibroblastos, que será bastante evidente em feridas de grande extensão, que serve para tracionar as extremidades da ferida, ou seja, está relacionado ao momento de retração da ferida, por exemplo, nas feridas de segunda intenção, certo? Então, resumidamente, as 3 fases que eu tinha dito, eu falei agora em um exemplo de uma lesão, ok? Eu trouxe para vocês 3 tabelas em que vocês podem depois estar verificando melhor, para poder vocês estarem avaliando uma ferida no seu pós-operatório, para poder a gente classificar e saber qual o processo em que elas se encontram, certo? Então, nessas etapas, vocês vão olhar
a mensuração do resultado, os resultados desejados e resultados indesejados. Então, lá vocês vão poder saber a cor da incisão, qual que ela deve estar, qual que ela não deve estar, a inflamação do tecido adjacente, o tipo de drenagem, a quantidade de drenagem, o material de sutura, o novo tecido e a cicatrização das bordas. Então, por essas planilhas que eu coloquei, essas tabelas, vocês vão conseguir identificar, por exemplo, o tipo de drenagem na fase inflamatória, né, que é do 1º ao 4º dia de pós-operatório. Então, nessa primeira fase, vocês podem encontrar sanguinolenta, progredindo para uma serosa. E aí, na segunda fase, que é a fase de proliferação, vocês já têm esse tipo de drenagem, ele tem que estar ausente, certo? Juntamente com a última etapa, tem que estar ausente também. Então, pelas essas etapas, vocês conseguem identificar, ter uma noção do que é normal e o que não é normal após essas feridas, de acordo com os seus processos. Ok? Nossa aula é essa. Muito obrigada e até a próxima.